E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje comentar de seleção brasileira, né? O Campeonato Brasileiro parou. Aliás, comentar de Campeonato Brasileiro, comentar do julgamento ali do recurso do Botafogo, né? Sobre pedido de anulação do jogo contra o Palmeiras. O jogo não foi anulado, tá? O Botafogo perdeu ali na justiça. Os Palmeiras recuperam seus 3 pontos, né? E fica ainda mais líder, né? A 5 pontos do vice, que é o Santos. Então, muito bom para o Palmeiras. O Botafogo ainda diz que cabe um recurso na FIFA ainda. Eles estão analisando se vão entrar com esse recurso. Fato é que o áudio do árbitro de vídeo, né, da discussão ali, da conversa dos árbitros, foi exposta e ficou claro que o jogo não tinha sido de fato iniciado, apesar de toda a gesticulação do juiz, que deixou um pouco. É, vamos combinar que ele meio que iniciou o jogo, né? Ele permitiu iniciar o jogo, mas enfim, é, pelo áudio ficou evidenciado que, assim, oficialmente, de fato, ele não iniciou, mas cara, para mim cabe a interpretação. Acho que o recurso do Botafogo era cabível, ele tinha que tentar mesmo. Entrou com o recurso, não deu certo. É bom para o Palmeiras, ficou muito bom o Palmeiras, que ficou ainda mais líder. Claro que numa eventual redisputa dessa partida, eu acho que o Palmeiras também era muito mais time, era muito provável que conseguisse mais uma vitória, ainda mais se não fosse no Rio. Se o jogo fosse em Brasília, de novo, ou qualquer outro estado, Palmeiras era para mim, claro, amplo favorito, né? Então, tentou o recurso, claro, não deu certo. Palmeiras ficou ótimo, né? E segue muito forte, segue aí uma campanha fantástica, né? Impressionante a campanha do Palmeiras. A gente tem que destacar aqui. Partir agora para a seleção brasileira, eu vou começar pela seleção feminina que venceu a Itália, né? A seleção feminina só precisava empatar para se classificar, mas infelizmente para a nossa seleção elas venceram, mas não conseguiram ficar em segundo lugar, né? A Austrália conseguiu golear a Jamaica, tomou um gol ainda, mas mesmo assim, pelo saldo de gols, a Austrália termina em segundo lugar no grupo, o Brasil terminou em terceiro, e aí ficou um negócio curioso, né? As três seleções com a mesma pontuação, ficou bem interessante, né? Mas infelizmente para a seleção brasileira ficou em terceiro e acaba pegando, justamente pelo posicionamento, vai pegar um adversário mais forte, né? Vai pegar das primeiras colocadas de outro grupo, né? Se eu não me engano, França ou Alemanha. Enfim, cara, oitavas de final agora, é mata-mata, não tem jogo fácil. Então eu acho que é um ótimo desafio para a seleção brasileira, porque assim, para mim, seleção brasileira, para mim, a seleção feminina, ela vem crescendo, né, no campeonato. Lógico, pegou o primeiro adversário que era a Jamaica, era muito mais fraco, mas conseguiu golear. Depois teve um jogo muito difícil contra a Austrália que ficou evidente, né? Eu acho que ficou exposto aí o condicionamento físico, né, dessa seleção. Eu não acho assim. Eu vi muita gente falando, o Vadão tirou a Marta, a Formiga e a Cristiane e o time desapareceu. Não, o time desapareceu para mim, o time apagou justamente pelo cansaço. Eu acho que o primeiro tempo foi muito intenso, o começo do jogo contra a Austrália foi um jogo muito intenso, né? A seleção correu muito, tanto é que saiu na frente, fez 2-0. Só que aí acabou o gás, né? Uma seleção que tem uma média de idade um pouco mais alta, e aí ficou evidente aí para mim todo o cansaço, todo esse problema físico que elas conseguiram gerenciar melhor nesse jogo contra a Itália, né? O começo do jogo, todo o primeiro tempo foi muito mais controlado, a seleção acho que começou até um pouco melhor, mas elas conseguiram controlar um pouco melhor, né? Foi difícil, né? Final do primeiro tempo ficou muito claro, ficou muito evidente, né? Mais uma vez que elas sentiram o cansaço, né? A seleção da Itália até cresceu, né? Da metade, mais da metade para o fim do primeiro tempo, mas a seleção brasileira, alguns erros até muito graves aconteceram. Acho que se fosse uma seleção de mais qualidade, como a própria Alemanha, que eu já mencionei aqui, é, a França também, Estados Unidos nem se fala, né? Pegar uma seleção de mais qualidade e cometer os erros de saída de bola que a seleção brasileira cometeu, vai ser fatal. Eu acho que isso é um tipo de coisa que, ainda bem que aconteceu agora. Tipo, a Itália é um time forte, é um time interessante, mas é um time que não está no mesmo nível, né, de um Estados Unidos, de uma Alemanha. Então, eu acho que
na saída de bola ali, a Kathleen, a Thaísa, a própria Letícia cometeram erros bobos, né, tentando driblar, né, a atacante da Itália para sair com a bola, acabaram perdendo e por muita sorte, para mim, né, até por, eu acho que falta aí um pouquinho mais para essa seleção italiana, né, um pouco mais de qualidade. Elas acabaram não aproveitando as oportunidades, bom para a gente, né? O Brasil conseguiu o gol num lance de falta, né? Eu acho que até para mim o lance não foi nem de pênalti, né? Foi uma disputa de bola ombro a ombro, mas enfim, era cabível de interpretação. Minha interpretação acho que não foi pênalti, mas bom para a gente, né? A Marta acabou fazendo gol, ela se isola aí como a maior artilheira das Copas, né? Falando aí de jogadores do masculino e do feminino, né? Tanto a Copa do Mundo para homens quanto para mulheres, a Marta se isolou, ela passou o close e depois disso a seleção eh, conseguiu controlar bem. Eu acho que a seleção italiana teve umas oportunidades, a Bárbara fez grandes defesas, né? O Brasil também teve uma absurda, né? Que a goleira da Itália pegou, ia ser um golaço, diga-se de passagem, mas o Brasil controlou melhor a questão física, eu acho que não correu tanto, conseguiu gerenciar um pouco melhor, eu acho que dá para melhorar, né? Ficou muito evidente. Eu achei engraçado que, assim, para mim o cansaço ficou mais evidente no final do primeiro tempo do que no segundo tempo. No segundo tempo, parecia que elas jogaram o segundo tempo inteiro com mais constância, né? Sofrendo uma certa pressão da Itália, óbvio, mas conseguiram ser um pouco mais constantes. Então, acho que essa tem que ser a tônica, né, dos treinamentos agora. Né? É um time que já mostrou que é bom, né, tecnicamente tá num momento interessante, tecnicamente tem boas jogadoras, né? A Cristiane sempre para tentar desafogar no ataque, a Marta referência técnica, né? Impressionante a qualidade da Marta, né? Ela sempre consegue atrair duas, três jogadoras e ela consegue sair de uma situação difícil com muita facilidade, né? Ela um drible, um passe, é impressionante, cara. Chamou muito atenção para mim a qualidade técnica, né? Mas fisicamente, me parece também tá se recuperando, não tá 100%, mas me parece estar, sei lá, 80, 90% já. Jogou muito tempo, então foi muito interessante de se ver também. Então eu acho que esse é o caminho da seleção. Tecnicamente é uma seleção que está ajustada já. Eu acho que o maior problema da seleção tem que tomar um certo cuidado com a saída de bola, né? Cometeu muitos vacilos contra a Itália e eu acho que também tem que gerenciar um pouquinho melhor a questão física, né? Se a gente vai sair é, com o pé embaixo, que faça o gol logo e depois tente gerenciar um pouco melhor, né, essa questão física para não sofrer tanto como foi contra a Austrália. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho da seleção. Tecnicamente é uma seleção que já mostrou que é capaz e que está bem ajustada. E eu acredito muito, cara, independentemente se pegar a França ou a Alemanha, cara, eu acho que a França eu acho que é até um pouco mais difícil, porque joga em casa, vai jogar contra a torcida, então isso pesa muito. Eu acho que para mim ia ser até melhor pegar uma Alemanha que é, a minha visão, tá, é um pouco melhor, é um pouco não, né? É bem melhor que essa seleção da França, mas é, eu preferia muito mais pegar a Alemanha, porque questão de torcida seria 50%, 50-50, né? Em teoria, eu acho que o Brasil até teria mais torcida, porque se entrariam aí como as azaronas, né? Não entraram na Copa como favorito, aliás, entraram na Copa num momento muito ruim, né? A Alemanha já é campeão, já tem título mundial, então o Brasil meio que seria aí as azaronas e sempre os azarões conseguem atrair mais a torcida do público. Então, eu acho que uma eventual partida com a Alemanha, o Brasil teria até mais torcida, eu acho que seria até mais interessante do que jogar contra a França, que obviamente a Copa é na França, a maioria esmagadora da torcida ia estar do lado da França, então seria muito difícil, né, lidar com isso, tem que ter um emocional muito forte, claro, as jogadoras são, o bom de ter uma seleção mais experiente, com a média de idade mais alta, é justamente isso, é experiência, então são jogadoras que vão saber jogar contra essa torcida, mas é claro que isso pesa, né, isso mexe com a cabeça, então seria mais interessante para mim pegar o Alemanha, mas é muito contente com a atuação da seleção, né? Mostraram
um futebol muito bacana, muito legal mesmo. Eu estava um pouco cético, né? Eu estava com uma certa desconfiança, justamente não pela questão técnica, mas principalmente pela questão física. Eu estava muito preocupado, eu já estava. Não é que eu não confiava, eu tinha total confiança de que é uma seleção que poderia fazer 2, 3 gols na Itália, mas que eventualmente no segundo tempo ia sentir muito. E não, dessa vez conseguiram controlar muito bem e eu fiquei muito feliz, né? E eu acho que tem tudo para seguir forte aí, né, na Copa do Mundo. Claro que pega um adversário muito mais difícil, eu acho que tem que ter pé no chão, tem que pensar jogo a jogo, estudar o adversário, né, e controlar melhor essa questão física, que eu acho que dá para bater de frente com qualquer uma, sim. Então, vamos acreditar. O adversário ainda a gente não sabe, tem que esperar um pouco ainda. Então, vamos ver, cara. Até o final de semana a gente tem uma definição aí e, e vamos Brasil, vamos para cima de quem quer que seja. É falar agora de seleção masculina, Copa América teve, Brasil jogou contra a Venezuela. Cara, esse time da Venezuela, eu vou falar aqui, eu tô vendo muita gente criticando a seleção brasileira, mas eu já tinha falado aqui, tá, no podcast anterior. É uma seleção que ia jogar na defesa, ia dificultar muito a vida do Brasil. E pelo jogo contra o Peru, para mim já ficou evidente que era uma seleção que defensivamente tinha muita qualidade, né? A Bolívia meio que mostrou o caminho, né, para a Venezuela do que fazer. Um primeiro tempo muito difícil contra a Bolívia e meio que mostrou para a Venezuela, ó, se jogar assim o Brasil vai ter dificuldade. E foi isso que eles fizeram. Eles fecharam a casa. Primeiro comecinho do jogo, o Brasil esmagou, cara. O Brasil esmagou a Venezuela e ali, para mim, os primeiros 15 minutos, eu acho que era ali que o Brasil tinha que ter feito o gol para dar uma tranquilidade, né? O David Neres, para mim, perdeu pelo menos uns 2 gols que não poderia ter perdido, né? Então, criou muito, não aproveitou as chances e aí acabou sendo punido, né? A Venezuela conseguiu controlar o jogo, cresceu um pouco, começou a tocar mais a bola, chegou até, foi até ousado, foi pro ataque, mas enfim, a seleção brasileira de um modo geral comandou o jogo, né? Teve um gol do Firmino no primeiro tempo, que ele fez a falta, foi falta de fato, mas eu sempre discuto essa coisa da falta na grande área, né? Porque se o atacante faz a falta no zagueiro, o juiz marca, mas eu tenho certeza que se fosse o zagueiro no Firmino, ele não marcaria pênalti. Então, é sempre essas coisas, cara. São dois pesos e duas medidas, né? Para avaliar as faltas dentro da grande área. Mas enfim, para mim foi uma falta mesmo. É, o Firmino tinha conseguido fazer o gol, tinha dado aquela. Parecia que ia bater aquele alívio, mas aí a seleção continuou insistindo. Segundo tempo teve 2 gols impedidos, um deles para mim mal anulado, tá? Era muito interpretativo, um lance muito difícil, né? O segundo gol aí, entre aspas, né? Que o Brasil fez e que foi anulado. Foi um lance que o zagueiro tirou a bola, enfim, a bola desviou nele, sobrou para o Firmino que estava impedido. Aí ele tocou para o Gabriel Jesus que fez o gol, mas aí a arbitragem considerou que o Firmino estava de fato impedido, que não foi é, um, uma tirada de bola do zagueiro, foi uma bola desviada, enfim. Para mim, se você ver o replay, o zagueiro claramente ele dá o bote na bola, aí ele tira para a lateral e aí só depois que ele faz isso, ele repara que o Firmino está lá e pede o impedimento. Mas ele, para mim, foi consciente. Ele tirou a bola para onde ele queria. Ele queria tirar a bola para a lateral, para escanteio. Fato é que o Firmino estava lá e ele acabou. Você vê no replay, parece que ele até meio que toma um susto. Assim, pô, tem um cara de amarelo ali, ele já levanta o braço. Então, para mim, não foi desviada a bola, apesar de ter sido um chute para gol. Ele deu o bote na bola sim, ele inicia uma nova jogada, mas enfim, era muito interpretativo, não dá para condenar a arbitragem. E o último lance, né, o Everton fez uma grande jogada, cruzou para o meio da área, o Coutinho chutou para o gol e a bola desviou no Firmino, o Firmino estava impedido, né, então dois lances envolvendo o Firmino aí mal posicionado, vamos digamos assim, que não foi o dia do Firmino, mas eu acho que de um modo geral eu acho que a seleção jogou bem, tá? As críticas são muito por conta de não ter vencido, mas eu acho que a seleção, de um modo geral, produziu bem, né? Eu acho que o que começou a irritar o torcedor é que
fez um começo de jogo muito bom, que eu falei, os 15 primeiros minutos, não aproveitou, perdeu muitas chances, na minha opinião, e aí a torcida vai ficando aborrecida, né? Vai perdendo a paciência, né? Você vê uma seleção venezuelana muito bem postada e o Brasil insistindo nas jogadas pelo meio, cara. Assim, isso até começou a me irritar, cara. Sempre insistindo nas jogadas pelo meio, uma bola cruzada na área ou tentando uma infiltração, nunca deu certo, cara. Não deu certo o jogo inteiro. E eles, claro, no lance dos gols funcionou, mas estavam impedidos. Mas é, insistentemente essas jogadas e a defesa da Venezuela muito bem postada, tirando tudo. Então isso começou a irritar um pouco, né? Nenhuma jogada. é, Poderia ter tentado, né, desafogar uma jogada mais para lateral, como o Everton fez, né, no lance do último gol, do gol que foi anulado, né? Tite eu acho que demorou um pouquinho para mexer, viu que o jogo tá difícil, aí ele troca o Casemiro pelo Fernandinho, a torcida já fica irritada porque o ataque não tá fazendo gol, ele troca um volante por outro. Ele falou na entrevista, cara, eu não vou arriscar, não vou tirar um zagueiro por atacante. Isso aí vocês podem me condenar, eu vou continuar fazendo isso, eu não tenho capacidade para isso. Eu concordo, eu acho que é, é, foi uma mexida que ele fez, não sei se foi por questão física ou porque o Casemiro tinha o cartão amarelo já, mas, cara, eu acho que ele podia ter, é, pelo menos para se preservar das vaias, primeiro ter trocado uma peça no ataque para tentar dar um pouquinho mais de mobilidade, porque até então o David Neres, que era o cara da mobilidade, o cara do drible, ele começou o jogo muito bem, mas ao longo do jogo ele foi caindo de rendimento, né? E até eu falei, perdeu até uma ou duas pelo menos gols que ele no Ajax muito provavelmente teria feito. Então, um pouquinho mais de capricho faltou. O Firmino também não estava num bom dia. E diga-se aí, os dois lances de impedimento foi dele, né? Então, mas eu acho que tem um papel interessante para chamar a marcação adversária. Eu acho que o grande peso desse jogo contra a Venezuela, eu acho que foi o Coutinho, né? O Coutinho não jogou aquilo que se espera, muito apagado. Lógico, eu acho que muito por conta também da marcação da Venezuela, mas muito apagado, né? Muito aquém daquilo que se espera. Eu não concordo, né, com os críticos aí que vêm falando, toda vez fica pedindo, põe o Everton, põe o Everton. Cara, uma coisa é você colocar o cara no segundo tempo, o cara entra, ele estoura. Isso está me lembrando muito o Denilson na Copa de 2002, né? Para quem é mais novo não vai lembrar, mas em 2002 aconteceu muito isso, né? Qualquer coisa era põe o Denilson, porque o Denilson era o cara do drible, né? E qualquer coisa, e, pô, o jogo tava muito truncado, tava muito difícil. Cara, 20 minutos do primeiro tempo, pô o Denilson, pô o Denilson. Cara, eu acho que o jogo você tem que observar o que está acontecendo. Eu acho que é o que eu falei. Minha opinião sincera, a seleção brasileira não jogou mal, tá? Se fosse um jogo de Real Madrid com Barcelona, sei lá, então Barcelona ou Real Madrid jogasse como o Brasil jogou, ninguém ia falar mal, né? Eu acho que o Brasil, de forma geral, ele produziu bem. Faltou pôr a bola na rede. Eu acho que aí tá o maior motivo das críticas e do aborrecimento. Mas de um modo geral, acho que o Brasil jogou bem. Aí muita gente também falando, Neymar tá fazendo falta, Neymar tá fazendo falta. Já coloca isso na cabeça dessa seleção. Quer dizer, em vez de dar confiança, todo mundo começa a tirar a confiança dessa seleção. Porque o Neymar tá fazendo falta, é a referência, é o cara do drible. Cara, se o Neymar tivesse nesse jogo, eu tenho certeza que teria sido empate do mesmo jeito, né? Porque vamos combinar mais uma vez, cara, essa seleção da Venezuela melhorou muito, cara. Uma seleção que jogou muito bem, né? E eu acho que muita gente está faltando com respeito com a seleção venezuelana. Achou que ia pegar aquela Venezuela de 5, 6, 5 anos atrás já começava a melhoria, né? Mas sei lá, de 10 anos atrás, que o Brasil sempre que pegava a Venezuela conseguia fazer 2, 3 gols, se não mais. Então, é, é, muita gente está se baseando no histórico. E aí chega num jogo, pega uma seleção que tecnicamente está bem, os caras são bem postados, entra para o jogo para empatar, é, pessoas se- as pessoas se esquecem que o outro time tem qualidade também. Então eu acho que calma lá, cara. Claro, a torcida vaiou. Mais uma vez eu repito o que eu falei no podcast anterior. É um pouquinho chato, porque a seleção joga em casa, precisa de uma moral, precisa de uma confiança, precisa do apoio da torcida para conseguir render mais, né? Senão
se não conseguir fazer o gol na técnica, fazer na raça, no coração. Para isso precisa do apoio da torcida. E infelizmente esse apoio não vem. Claro que eu falei, para mim totalmente justificável, né? Porque o torcedor vai lá, prestigia, paga caro, né? Mais uma vez eu ressaltar aqui, ingresso de jogo de seleção não é barato. Então, eu, sim, tem os dois lados da moeda. Por um lado eu entendo a torcida, por o outro eu acho que é ruim, mas eu acho que o torcedor está no seu direito, né? Mas eu acho que aí, questão de críticos, de comentaristas, eu acho que, cara, precisa dar moral, né? Já tá assim, o Neymar já era. Não adianta falar que o Neymar tá fazendo falta, ele tá fazendo falta, né? Não adianta ficar colocando esse peso a mais, falando, pô, precisa do cara do drible, precisa da referência. O Brasil não tem mais essa referência. Tem caras do drible, tem o David Neres, tem o Everton, mas é, daí a falar, pô, agora o Everton precisa ser titular. Tudo bem, eu acho que o Tite tem que mexer. Eu acho que não pode demorar tanto a fazer essas mexidas como fez na Copa do Mundo, né? Mas eu acho que tem que mexer. Eventualmente entrar com o Everton titular e ver o que acontece, cara. Porque toda vez que o Everton entra, ele entra muito bem. Ele entra driblando, ele entra fazendo boas apresentações, mas o que a gente tem que considerar é que o Everton entra no segundo tempo. Ele pega uma zaga mais cansada. Ele é muito rápido, ele entra descansado no jogo. Então isso também tem um peso no jogo, tem um peso no rendimento do Everton. Isso tem que ser analisado. É, é, eu não sei se de repente ele entra, estoura, aí sim, aí justifica, cara. Todo mundo falou para pôr, ele entrou, correspondeu. Eu acho que o Tite tem que pôr, não porque todo mundo está pedindo, mas porque, e aí é um erro do Tite, tá? Outro erro que eu vou falar aqui. O Everton ele joga no Brasil, ele conhece a torcida brasileira, tanto que depois do jogo, você vê Felipe Luiz, Thiago Silva, todo mundo aborrecido com a torcida. E o Everton não, cara, um cara mais tranquilo, né? Você vê que é um cara que joga aqui no Brasil, sabe como é o torcedor brasileiro, então acho que essa é a vantagem, né? Ele entrar como titular pode ter o peso, né, de ser o titular da seleção, ele pode sentir a pressão, mas também tem o outro lado da moeda, né? Um cara que conhece a torcida tá do lado dele, quer que ele entre, então pode ser que ele renda muito bem. E aí é o erro que eu falei, que eu ia falar do Tite, que ele tinha que ter convocado mais jogadores que jogam no Brasil. Porque se a Copa América é no Brasil, ele sabe como é que é o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro é muito passional. E é o que eu falei. O torcedor vai ver o jogo da seleção, ele não paga barato, ele paga caro. E o torcedor enche a casa. Então, você precisa trazer mais peças que jogam no Brasil, porque são jogadores que conhecem a torcida brasileira e que eventualmente não, como vem acontecendo, da torcida começar a vaiar, de começar a falar olé quando a seleção venezuelana estava trocando passe, eles não vão sentir tanta pressão como, ou ficar tão aborrecidos, ou ficar com raiva como os jogadores europeus. Cara, os caras vão jogar normal. A gente joga aqui, a gente sabe como é esse torcedor, eles vão fazer isso mesmo, eu vou continuar jogando do meu jeito. Então acho que aí pecou o Tite, cara, de ter convocado é, a maioria esmagadora de jogadores da Europa. É claro, eles são referências, eles são muito bons, eles são os melhores, concordo, mas é uma Copa América jogada no Brasil. Esses caras, eles sabem como é o jogador na teoria. Quando eles começaram a carreira deles, eles viram. Mas eles já não, cara, eles já não têm mais essa vivência. Eles sabem. Na cabeça deles eles sabem, mas eles não têm essa vivência, né? Então, uma coisa é saber, cara, a gente sabe que os torcedores eram muito chatos, eles vão pegar no pé. Outra coisa é você estar no calor do jogo e começar a ouvir o torcedor vaiando e gritar olhar pro time adversário. Aí o cara sente o baque. Então eu acho que isso pecou o Tite, cara. E aí podia ter convocado jogadores de outros times, né, que estão em bons momentos, né? E isso todo mundo já vinha falando, um especial o Dudu que todo mundo vinha falando, tinha que ser convocado, foi considerado o cara do Brasileiro ano passado. Enfim, cara, eu acho que aí pecou. Pecou e pecou feio. E agora sim, em termos de titular, só tem três opções, né? Posso estar cometendo um erro aqui, mas ter o Cássio no gol, que aí não tem como substituir o Alisson. O Alisson é a grande referência, mas até porque no gol acho que não impacta tanto, né? Mas pegar o lateral direito e o Fagner, mas ele não vai tirar o Daniel Alves, né? Porque tá jogando muito, é o capitão, e sobra o Everton, e aí todo o peso fica em cima dele. Então eu acho que errou aí o Tite nesse ponto
claro, mais uma vez, cara, o cara tá treinando, ele tá dando sequência, ele tá seguindo, ele tá seguindo aquela ideia dele, cara, vou dar sequência, vou convocar quem eu tô dando chance e quem tá correspondendo. Tanto que até não trouxe o Lucas Moura, que foi uma pedida muito grande pela partida que fez na Champions League, mas o Tite vem sendo coerente. Mas eu acho que aí cabe o bom senso, né? Não é só coerência, é bom senso também. É, ele sabe melhor do que ninguém como é o torcedor brasileiro. Ele jogou, ele treinou o Corinthians. Ele sabe como é a torcida brasileira. Ele fez amistosos aqui no Brasil. Ele viu o 7-1. Então, cara, eu acho que você tem que ter bom senso, né? Então, eu acho que pecou aí, né? E ficou muito evidente, né? Thiago Silva mesmo. Vou fazer uma crítica aqui. Deu uma entrevista falando: tem gente que vem para torcer, para apoiar, mas tem gente que vem para fazer bagunça. Cara, não é bagunça. Torcedor é passional, ele tem que saber disso. Ele é torcedor também. É, a partir do momento em que você vai lá, você paga caro, você vai lá prestigiar, é um momento de alegria, é um momento de festa. Aí passa o tempo, perde um, perde dois, perde três. Cara, você começa a perder paciência. Mesma coisa, se o torcedor do Corinthians vai ver o jogo do Corinthians, o time não faz gol, não começa a render, ele vai vaiar. O torcedor do São Paulo a mesma coisa, o torcedor do Flamengo a mesma coisa. Então ele sabe como é que é. Não adianta ele fechar o olho e falar, pô, a gente veio aqui, o cara começa a vaiar, pô, espera terminar o jogo para começar a vaiar. Não é assim que acontece, cara. Vamos combinar. Se é assim na Europa, aqui no Brasil todo mundo sabe que não é. Passa o tempo começa a correr, a torcida já começa a protestar. Aqui no Brasil, então, falar de organizada, os protestos já começam no intervalo. É assim que acontece. Então, eu não sei que mundo que eles estão vivendo de achar que torcedor brasileiro tinha que esperar. Ah, tem gente que vem aqui para torcer, mas tem gente que vem para fazer bagunça. Não é assim, cara. Cara que vai lá no estádio, não é só gente, não é só gente que vai meio que, digamos assim, a paisana, né? Aquele torcedor casual. Vai torcedor fanático também. Então é isso que eles têm que entender. É torcedor que é fã de futebol. Não eles acham que vai só torcedor casual lá torcer. Não, não é assim, cara. Vai todo mundo e tá todo mundo misturado. A partir do momento que uma galera começa a vaiar, isso meio que puxa os outros. Então, não adianta, cara. Ou você ignora essa torcida e faz o seu, ou, cara, você vai jogar aborrecido todo o jogo e o Brasil vai ser eliminado. Então, aí é que fica, aí é onde reside a crítica na torcida, porque se a torcida quer que a seleção vá longe, a torcida precisa apoiar. Mas enfim, eu não tiro a razão também do torcedor, mais uma vez. Tem os prós e tem os contras. Então eu acho que, é, 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 modo geral, tá? Eu acho que isso não pode impactar é, mentalmente os jogadores, porque eu acho que a seleção fez uma boa apresentação, só faltou o gol, que se tivesse feito o jogo que fez e feito um gol, estaria todo mundo elogiando, mas não é isso que aconteceu. Fez esse jogo, o gol não saiu, tá todo mundo criticando, falando que Everton precisa ser titular, Gabriel Jesus agora tem que ser titular, Neymar tá fazendo falta, enfim, é aquilo que eu falei, né, da seleção feminina, né, que um jogo tira a Marta e, pô, a Marta tá fazendo falta, a Marta é insubstituível. Outro jogo sai a Formiga é insubstituível, sai Cristiano, pô, Cristiano é insubstituível. Em vez de dar moral, as pessoas ficam minando a confiança da seleção. E não é isso que pode acontecer, não é isso, esse não é o caminho, né? Eu falei, ainda mais para a seleção feminina, uma seleção que estava carente de confiança, precisa recuperar a confiança, e as pessoas constantemente tirando a confiança dessa seleção. Tá acontecendo isso com o Brasil também, né? A seleção vem, faz boas apresentações, até claro que mais uma vez, cara, é- eu fiquei aborrecido, eu começo a ficar aborrecido, porque você vê perder um, dois gols, fala, cara, são caras, né, jogam nos melhores clubes do mundo, né, estão na seleção por serem os melhores do Brasil, e cara, aí perde um, dois gols, cara, e assim, tipo de coisa que não pode acontecer, mas enfim, são coisas da vida, né? Mais uma vez, três gols anulados, é, não tô falando que a arbitragem errou mais uma vez, tá? Um gol eu acho que errou sim, mas não foi um erro gritante, mas o Brasil chegou a fazer os gols, então vamos combinar que teve criação, lógico, não foi aquilo que se espera, o futebol arte, enfim, cara, é,
são coisas da vida. Tá sem o Neymar, cara. Mas eu acho que é, para jogar sem o Neymar, eu falei, eu tenho gostado do jogo da seleção. É um jogo mais distribuído, porque senão, se tivesse Neymar, ele ia ficar sobrecarregado, né? Vamos dar as devidas proporções, mas para quem não se lembra, é, o Neymar não fez tanta diferença no jogo contra a Bélgica. Eu falei, mais uma vez, tá, gente? Dadas as devidas proporções. A Venezuela não é a Bélgica, mas é, uma defesa bem postada, consciente de quem é o craque, de quem do que cada um faz, eles neutralizam qualquer jogador, né? E aí não adianta, cara. Se o Neymar estivesse jogando, a Venezuela ia entrar no jogo consciente do que tinha que fazer para neutralizar o Neymar, e aí não ia funcionar. O jogo do Brasil ia centralizar em uma pessoa só e nada ia acontecer do mesmo jeito. Então, é aquilo que eu falei, cara. Faz falta, porque é um cara do drible, é um cara que pode fazer algo inesperado. Mas eu falei mais uma vez, dadas as devidas proporções, não vão sair me xingando aí, mas dadas as devidas proporções, né, se a gente pegar o jogo da Bélgica, que foi a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Neymar não conseguiu produzir, porque foi muito bem, a seleção belga estava muito bem postada para eliminar esse tipo de ameaça. Então, eu acho que não é o caminho. Não é a hora de ficar minando a confiança da seleção e já falar que o Neymar está fazendo falta. Porque os caras que estão lá vão perder a confiança e falar, bom, está sem o Neymar mesmo, então vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso. Se sair, saiu. A gente fala que saiu por causa do Neymar e tá tudo certo, cara. E não é isso. O caminho não é esse. Eu acho que é, tudo bem, tem que criticar o que tem que ser criticado. É, criticar o Tite, mais uma vez, eu falei, cometeu um erro, acho que tinha que ter trazido mais jogadores do Brasil, porque tem mais, é, conseguem lidar melhor com essa questão da torcida. Eu acho que tem que mexer, questão de, enfim, Gabriel Jesus, Everton, cara, é, tem que mexer de alguma forma, sim. Eu acho que ele não pode demorar muito. São só 2 jogos, mas o campeonato é curto, então tem que mexer, cara. Eu acho que ele não pode demorar muito e ele mesmo admitiu, né, fazendo a reflexão sobre a Copa do Mundo, que ele insistiu muito no Gabriel Jesus e podia ter dado a chance para o Firmino. Ele mesmo admitiu, cara, demorei muito para fazer essa mudança e me arrependo. Eu acho que esse é o momento de redenção, cara. Você tá vendo que as coisas demoram muito para acontecer, é, vamos mexer agora, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Tá todo mundo pedindo? Pô, então, o cara joga aqui no Brasil, conhece a torcida, vamos ver se ele sai estourando. Talvez saia, né? O cara conhece a torcida mesmo, tá identificado, o público tá gostando. Vamos pôr, cara. Mas é o que eu falei, cara, não adianta ficar nessa. Tá me lembrando muito o Denilson na Copa de 2002. Todo mundo ficava pedindo. Cara, o Denilson sozinho não fazia nada. Ele era o cara do drible, era muito legal de ver, mas ele sozinho não fazia nada. É a mesma coisa o Everton, ele sozinho não vai fazer nada e ele não vai ser a solução para todos os problemas. Mas, claro, é, eu entendo sim as críticas, né? E os comentaristas falam que é um cara que, quando entra, entra para incendiar o jogo, entra para dar uma canseira na zaga adversária. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que está fazendo, quando entra, pelo menos está fazendo apresentações melhores que o David Neres, por exemplo. Então acho que tá na hora, sim, tem espaço, isso cabe isso, né? Então, claro, é o que eu falei, tem que tomar um certo cuidado, porque assim, quando é, o, o Everton entra, ele desequilibra, mas é o que eu falei, ele pega um time adversário mais cansado e ele entra descansado, então tem que tomar um certo cuidado. De repente ele entra titular, não rende da mesma forma, e aí todo mundo vai falar: ah, não, pô, aí não dá, o cara amarelou, volta com o David Neres. Não é assim, cara. É o que eu falei, se de repente ele entra, isso tem que ser levado em conta, cara. Ele entra descansado, mas ele pega uma zaga adversária descansada também. Então, a criação talvez não seja tão interessante, né? Não seja aquilo que está todo mundo esperando. Então, precisa ter esse cuidado. Mas eu acho sim que tem que mexer, tem que dar chance mesmo, justamente por ser um cara que joga no Brasil, conhece bem, e eu acho que ele vai assimilar muito bem. Cara, torcida vaiar para ele não vai fazer diferença nenhuma e nem fez, né? A gente viu no jogo anterior, no jogo contra a Venezuela, né? A torcida já estava impaciente, vaiando, gritando olé, e ele vai lá, ele vai para cima da defesa, puxa para lateral, né? Então, é, eu acho que tem que dar chance, tem que dar moral, porque
tentar algo diferente, né? Mais uma vez, eu acho que não pode demorar muito para fazer uma mudança e mas mais uma vez eu vou dar mérito também para a seleção venezuelana, eu não vou tirar os méritos da seleção, acho que não vou faltar com respeito com a seleção venezuelana, que é uma boa seleção, já mostrou isso mais uma vez, cara. Mostrou isso quando jogou contra o Peru, cara. Empatou contra o Peru, Peru também teve 2 gols anulados e saiu no empate, e foram 2 gols que foram bem anulados. O Guerreiro falou isso depois, né, na entrevista. Então, uma seleção difícil, cara. Uma seleção difícil de ser batida. E a situação do grupo fica num. O Brasil fica empatado com o Peru, mas numa eventual vitória da Venezuela contra a Bolívia e um empate entre Brasil e Peru, vai embolar, né? Vai ficar todo mundo empatado. Aí entra mais uma vez assim como a seleção feminina, 3 equipes, 3 seleções empatadas, pode acontecer com a seleção masculina também. Lógico que a gente torce para que isso não aconteça, mas a seleção peruana, para mim, é a mais forte do grupo. O próximo jogo é o jogo mais difícil. Então, talvez, até pela questão da seleção peruana ser um pouco mais difícil e um pouco mais ao ataque, claro que vai oferecer mais riscos de tomar o gol, mas isso deixa um pouco de espaço e isso abre esperança para mim de que é um jogo que não vai terminar 0-0 e nem empatado. Então eu confio muito que a seleção brasileira vai vencer do Peru. Claro, precisa tomar cuidado. A última Copa América o Brasil foi eliminado pelo Peru, então precisa tomar cuidado. O Guerreiro tá jogando muito bem, tá chamando a responsa e tá fazendo a parte dele. Então é um cara para se ficar de olho, é um cara para se tomar cuidado. E é isso aí, gente. Vou terminando por aqui. Eu vou entrar no período de férias, então vou ficar um tempinho aí sem fazer os podcasts, mas assim que eu puder eu volto, né? Acho que por umas 2 semanas fora aí, mas ficar um pouco de molho, mas continua acompanhando o canal. Deixa o seu comentário aí se gostou, se não gostou, se quiser que eu fale de outra coisa, eu vou ter tempo para pesquisar mesmo. Então, comenta aí embaixo. Se der, no meio das férias eu venho, faço um podcast. Se não der, desculpa aí, galera, mas eu volto assim que puder, beleza? Valeu, gente. Um forte abraço. Vamos torcer para nossa seleção mais uma vez. Vamos dar moral, vamos apoiar, cara. Eu sei que é difícil, a gente é muito passional mesmo. A gente vai, a gente xinga, mas vamos dar moral. A seleção acho que precisa de moral. Justamente perder o Neymar, perde a confiança. A gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? O Neymar se machucou, a seleção tem uma queda de confiança absurda. Teve também, mais uma vez, uma queda de confiança. Eu acho que a seleção precisa de confiança. Então vamos dar moral. Eles estão jogando bem, eu acho, na minha opinião, mais uma vez, analisando friamente, para mim, estão muito bem. Eles estão jogando legal, futebol diferente, né, mais distribuído. Então, distribuindo as responsabilidades. Então, vamos dar moral, né? Vamos torcer. É que é uma seleção que tem tudo para chegar longe, né? Pelo que vem apresentando, eu acho que tem totais condições de chegar longe. Título, mais uma vez, eu acho que aí a gente tem que analisar com calma, tem que ir devagar, mas tem total condições de chegar muito longe, né? Até porque a zaga do Brasil muito forte, né? Muito bem postada, todos referências, então pelo menos se o ataque não vem fazendo gol na retaguarda é um baita de um time que vem funcionando muito bem, tem um dos melhores goleiros do mundo, então vamos dar moral, vamos dar confiança, vamos torcer para nossa seleção feminina também, vai ter pedreira, mas eu acho que dá, cara, vamos dar confiança, vamos jogar energia positiva, porque eu acho que é possível, né? E aí, quando puder eu volto aí, um forte abraço, galera, e até a próxima.